Aí galera, tranquilo, na boa? Hoje eu vou falar de um tema que eu acho interessante, que é conhecido como o princípio do mínimo existencial. É uma expressão que se usa muito no direito, em decisões lá no STF, né? Decisões na área da saúde, enfim, surge quando há um conflito entre um direito fundamental e outro. Mas aqui eu vou trazer uma linguagem assim, ó, tranquila, né? Porque é um assunto, imagine, mínimo existencial. É um assunto que vem sendo chamado, né, para o debate, porque estamos falando hoje na extinção do Bolsa Família, nós estamos falando hoje do auxílio emergencial que findou, nós estamos falando no Vale Gás, nós estamos falando os noticiários, as notícias, enfim, falando sobre inúmeras benesses que a população vem recebendo, ou muitos vinha recebendo, agora já não receberá mais, né? Então há uma discussão muito forte. E é evidente que sempre alguém, né, vai chegar a mim e vai me perguntar: e aí? O que tu achas disso? Né? Essa história, né, do governo federal ou dos governos, enfim, no geral, ter que dar coisas às pessoas, né? E eu percebo que no cômputo geral as pessoas não têm a informação, né, do que seria esse mínimo existencial, né? Muito bem, aqui nós temos duas expressões interessantes, o mínimo e existência. Em um primeiro momento, chamaria a atenção para a ideia de que para as pessoas existirem, sobreviverem, é necessário um mínimo, o que não deixa de ser verdade. E como a questão aqui é Estado e pessoas, também chama para esta relação o Estado, ou seja, o Estado deve garantir o mínimo existencial para as pessoas? Bem, e essa discussão começou na Alemanha, né, antes da Segunda Guerra Mundial, e é uma discussão que já está pacificada. Está pacificada, ou seja, pode-se dizer que já do ponto de vista civilizatório, aceito que sim, o Estado tem responsabilidade com aquele cidadão que não consegue por si só manter-se. Essa questão de mínimo existencial é muito mais do que simples palavras somadas, que seja um mínimo e as pessoas se manterem vivas. É muito mais do que isso. Porque não basta o Estado dar as condições para que as pessoas não morram de fome, por exemplo, não morram adoentadas. É muito mais do que isso, né? Existe a ideia de mínimo, mas esse mínimo, e aqui cabe muita discussão, esse mínimo ele não é quantificável facilmente, né? Até porque as necessidades humanas são infinitas, né? E é preciso satisfazê-las na medida do que for possível, e logo falarei sobre isso. Então, é preciso que o Estado, então, mantenha-se comprometido com a manutenção de seus cidadãos. E lá diz a Constituição, mantê-los em nome da dignidade da pessoa humana. Então, toda a pessoa, por si só, pelo fato de nascer, ela já tem garantida a sua dignidade. Então, se nós formos à ONU, se nós formos aos tribunais internacionais, nós formos aos tribunais nacionais, né, a prevalência dos direitos humanos, melhor dizendo, a prevalência da dignidade humana, ela é inconteste. Então, é preciso que o Estado se comprometa com todas as pessoas,
principalmente com aquelas que têm algum tipo de dificuldade de se manter, e o faça com dignidade. Então, a pessoa que está desempregada, não basta o Estado, por exemplo, dar o quê? Alimentos uma vez por mês. Né? Não basta garantir que a igreja dê o sopão, né? Lá no domingo, né? Que os pobres vão lá. Né? Não basta, porque aí não há a questão da dignidade humana. Vejam que essa prestação que o Estado deve ao seu cidadão não tem nada a ver com esmola, não tem nada a ver principalmente com a ideia de caridade, ou seja, o cidadão não é merecedor de pena, ele é um sujeito digno. Então, não é nada mais justo que o Estado se preocupe com o Vale Gás. Mas também se preocupe com um salário mínimo que dê as condições da pessoa viver dignamente e autonomamente. Né? O Estado não faz mais nada que sua obrigação dar as condições das pessoas se manterem empregadas, que o desemprego seja mínimo. Nada mais justo que as desigualdades sociais sejam minimizadas. Nada mais justo que a pobreza seja erradicada. E quando eu digo a pobreza seja erradicada e as desigualdades sejam reduzidas, está na Constituição Federal, portanto já está inclusive descrito lá. Se são as pessoas que mantêm o Estado, é justo que o Estado mantenha as pessoas. E aqui, manter as pessoas, prestação material, né, de condições para a pessoa viver bem e viver com qualidade, não há uma quantificação descrita em algum lugar. Né? O que existe é doutrina, o que existe é discussões sobre o tema. Mas qual o limite? Qual o limite desta prestação material estatal? Né? É o limite do possível, é o limite do razoável. E quando eu digo limite do possível, limite do razoável, né? Eu estou me referindo a uma questão bem objetiva. Como está o orçamento? Né? Está previsto no orçamento isto que nós queremos, esta prestação, ela está prevista, né? Esta benesse, ela está prevista, nós temos condições materiais, nós temos dinheiro para isso, e se não tem, por que não tem? Por que não foi previsto antes esta possibilidade, se era possível prever? Então, se de um lado nós temos, se o Estado tem a obrigação, né, dessa prestação desse serviço, de outro lado ele também tem limitação. Porque o Estado não é um ente divino que pode tudo. Né? E essa prestação ela é uma prestação que quanto mais social ela é, mais pensar nas condições das pessoas, da sociedade, tanto mais caro é. Então há um custo, e esse custo vamos dizer assim, ele impacta o Estado. Então o Estado não pode ser irresponsável de não pensar antes, né, esse mínimo existencial, né, para o ano seguinte, para a gestão seguinte. Né? É preciso que ele tenha uma racionalidade e ainda uma questão ética e moral de preocupação com a manutenção, né, das condições mínimas da existência e da existência com dignidade, com qualidade de vida. Eu estou
falando agora do que se chama no juridiquês reserva do possível. Então, para aqueles que criticam esta exigência que a população faz, que o cidadão faz em relação ao Estado, né? Eu quero dizer que o Estado tem um limite, é a reserva do possível, ou seja, o Estado vai ter que se justificar, se não puder manter, como já não manteve, né, o auxílio emergencial, ele vai ter que dizer que não pode por isso, por isso e por isso, que existe uma impossibilidade, né, e que agora ele vai ter que momentaneamente não fazer tal coisa, né, não suprir tal necessidade, porque ele tem outras necessidades. Percebam que os direitos e garantias constitucionais, né, eles às vezes eles se somam, às vezes eles se contrapõem. Se nós pensarmos em indivíduos, nós vemos que um indivíduo tem necessidade muito diferente da outra. E o Estado vai ter que estar presente nos dois casos. E se ele se exclui? Por qual motivo? Né? Então o Estado vai ter que estar atento e vai ter que prever, antever, se preocupar com essas possibilidades. Então a reserva do possível é a possibilidade que o Estado tem de se contrapor a uma exigência de um cidadão, uma exigência da sociedade, dizendo, olha, eu não posso. Portanto, ambos os lados, aqueles que desejam tudo do Estado, como se fosse possível, e aqueles que acham que o Estado dá demais e que não deveria dar, né? Ambas essas pessoas estão extremadas e estão equivocadas. O que existe é, portanto, uma questão dialética entre aquilo que o Estado pode dar ou a prestação que ele pode oferecer, aquilo que ele não pode. O que é inegável é que ele tem que prestar as condições, ele tem que ter essa contraprestação e tem que ter essa preocupação com a dignidade da pessoa humana. Isto sim é inquestionável. Agora, o como e o quanto e em que proporção, não sabemos, porque temos que discutir. E aí temos o parlamento, os deputados, os senadores, né, discutirem para fazer o melhor possível, né, a legislação e questionar o orçamento da melhor maneira que for possível, contemplando a dignidade da pessoa humana. Abraço e até a próxima.